Acho que foi. Agora foi. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais uma célula. Estamos fazendo essa live aqui, ó. Que privilégio, da gente, nossa sacada. Da sacada da minha casa, gente. Então, vamos entrando aí. Queria desde já agradecer. Ontem foi meu aniversário. Quero agradecer o carinho de todos, né? Sintam-se todos abraçados, né? E agradecemos pelo carinho de todos, tá bom? Muito obrigado por lembrarem do meu aniversário e obrigado por fazerem parte da minha história. Amém? Vamos ser chegando aí, hein, pessoal? Vamos lá, hoje é dia de célula. Vamos lá, cada um aí se acomodando aí no seu sofá. Vai que hoje o Senhor tem algo aí para nós, amém? Então vamos aí, se chegando, vão entrando aí no nosso canal. No canal não, minha filha começou a dar risada, vocês perceberam, né? É o que, filha, então? Você chegando aí, ó. Só a Cauane entrou aqui por enquanto. Eu não posso entrar, porque tá gravando do meu celular, né? Érica, Lourdes, Marcos, Giovana, Rô, seu Zé, Eliana, Celso, Camila, Jana. Quem mais? Bora, bora. Nós vamos estar começando então a nossa célula, amém? Nós vamos aí estar iniciando com uma oração, amém? Que você possa aí então baixar sua cabeça, que você possa aí entrar na presença do Senhor, amém? Paizinho querido, nós queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer, Espírito Santo, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais um dia, Senhor, de Pai, com os nossos familiares. Senhor Jesus, te agradecemos pelo dia lindo que o Senhor nos deu, ó Pai, esse fim de tarde, Pai, com uma imagem, Senhor, linda, Senhor, que eu creio, Pai, que foi a manifestação, Senhor Deus, da Tua glória, Espírito Santo. E nós, ó Pai, acreditamos que o Senhor está cuidando de nós. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, vela, Senhor Deus, pelos seus filhos, cuida, Senhor Deus, dos seus filhos. E neste momento, ó Pai, com esta célula, esteja aí, Senhor Deus, com cada família, Pai, que está neste momento escutando, ó Pai, essa palavra, escutando, Senhor Deus, ó Pai, vendo, ó Pai, esta live, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Espírito Santo, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Amém? Lugar.
orar aí com mais um? Amém? Amém. Queremos dizer que Tu és lindo, Espírito Santo. Queremos dizer, ó Pai, que Tu és precioso, Tu és maravilhoso, ó Pai, nas nossas vidas, Pai. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Aleluias! Como é bom só queremos ver o Senhor, a presença dele nas nossas vidas. Vou me posicionar melhor. Não dá pra virar. Deixa assim, não. Traz só. Não, Cauã. Não, eu vou te dar pro seu pai mais. É que meu cameraman aqui tá meio. Dá um Amém. Aí, tá bom assim. Bom, hoje nós vamos falar sobre a quarentena, né? Eu não sei como está sendo a sua quarentena, mas nós vamos ver na Bíblia, né, um povo que também passou por uma quarentena. E a quarentena deles foi bem maior do que a nossa, né? Então nós vamos estar vendo isso agora. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16.
No versículo 1 diz assim: partiram de Eli toda a congregação dos filhos de Israel e chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Eli e Sinai, e foi no 15º dia do segundo mês depois que deixaram o Egito. Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão, pleno deserto, e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. E evidentemente nos trouxestes ao deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E então o Senhor disse a Moisés: e eis que farei descer pão do céu, e sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Versículo 8. Disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura. E pois ouvi a vossa queixa contra ele. Portanto, nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa do Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos dela da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, e quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, e eis que olhara a direção do deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. Aí o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos farteis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E no final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, que eram tantas aves que cobriam o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Versículo 15. E assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. E explicou Moisés: isto é o pão do Senhor, que vos dou para o vosso alimento. E eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto basta para comer, um homer ou um jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Versículo 19. E então Moisés orientou: e ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvido a Moisés, e alguns guardaram o pão do dia seguinte, a certa provisão, e porém aquele alimento criou bichos, e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. E para a gente encerrar, versículo 28. E então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Versículo 31. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Versículo 35. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, e comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Só até aqui.
olha que interessante, um povo que foi liberto do Egito, né, por Moisés, já conhecemos a história. Alguns estudiosos dizem que foi uma média de 3 a 4 milhões de pessoas, né, que foram libertas, mas o povo murmurava. Israel, né, estava tendo a sua independência, o povo de Israel, né, ali estava tendo a sua liberdade de deixar de ser escravo. E no começo, né, no versículo 3, os filhos de Israel declaram que Moisés antes nos fosse mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nós estávamos sentados próximo às panelas de carne, que podíamos comer pão com fartura. Então olha que interessante, o pessoal preso, né, cego, acorrentado, sem um foco, sem uma direção. Eles eram escravos. E o pessoal reclamando, porque lá eles tinham pão para comer à vontade, tinham carne para comer à vontade, mas eram escravos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas pessoas hoje não querem sair do seu comodismo. Não importa se você é escravo, não importa se você só depende de um Bolsa Família, né? Tem pessoas que acham um absurdo. Poxa, pastor, você e a pastora tem direito a Bolsa Família, Bolsa disso, vocês não pegam nada? Não, não pegamos nada, porque nós não precisamos. Glória a Deus que nós não precisamos. O Senhor, Ele nos abençoa. E então as pessoas acham um absurdo, né, serem tipo escravo de um governo, ser escravo de um Bolsa Família, que eu nem sei quanto custa um Bolsa Família, não, né, que eu estou menosprezando o Bolsa Família, mas se o Senhor tem condições de abençoar a minha vida, abençoar a minha casa, deixa para quem precisa. Tem pessoas que preferem pegar um benefício porque está doente, e aí eu já vi pessoas serem curadas, né, e perder o benefício, e a pessoa achar ruim porque perdeu um benefício e agora tem que trabalhar. Quantas pessoas hoje estão cegas, né? Essa quarentena que nós estamos vivendo hoje não é por acaso. O povo do Egito, eles também estavam em quarentena e também não foi por acaso. E muitos murmuravam, né, como nós acabamos de ler. Tinham pão, eu tinha carne, eu comia com fartura. E mesmo assim, o Senhor Deus, ouvindo isso, né, providenciou, né? Todo dia ali eles tinham pão, né? O Senhor mandou codornas para que eles comessem à vontade. Só que o Senhor falou uma coisa: eu não quero que vocês guardem para o outro dia. Pegue sua porção para hoje. E aí algumas pessoas fizeram o quê? Guardaram alimento para o outro dia, sendo que o Senhor enviava todos os dias. E aí com isso o Senhor se irou com isso. Ali estava vendo quem estava realmente fazendo a sua vontade, servindo, seguindo seus princípios. E hoje não é diferente comigo e com você. Todo dia o Senhor está nos testando, nos abençoando, e mesmo assim muitos estão murmurando porque estão dentro de casa, murmurando porque não podem sair, mas graças a Deus o alimento não falta. Cada dia estamos mais fortinhos, mais gordinhos. Então quer dizer o quê? Que o pasto está bom, né? O Senhor está enviando o seu alimento, e mesmo assim o povo murmurando. Muitos reclamam que não tinham tempo para sua família, que não tinha tempo com a sua esposa, não tinha tempo com seus filhos, e hoje tem, e mesmo assim estão murmurando. Muitos dizem que não tinha tempo para orar, muitos dizem que não tinha tempo, muitos dizem que não tinham tempo para orar, não tinham tempo para ler a palavra, não tinha tempo para louvar, e hoje tem. E mesmo assim, muitos ainda murmuram. Então, qual é a diferença de hoje e do povo que estava no Egito?
aqui, se nós formos continuar vendo essa história, o Senhor cuidou com carinho, enviando pão, enviando maná, que tinha gosto de bolo e de mel, lá no versículo finalzinho que nós lemos. Mas o pessoal foi contra os princípios do Senhor, porque o Senhor deu uma ordem, né? E essa ordem era quebrada por causa da murmuração do povo. E muitos hoje estão em casa e estão murmurando. Olha que interessante, se você for ver o deserto, essa quarentena que se estendeu por 40 anos, olha só, nós estamos em um mês e pouco aí de quarentena e o povo já está doido. Imagina você numa quarentena de 40 anos. Tem noção que é 40 anos de quarentena? Mas sabe por quê? Por causa da murmuração. Alguns estudiosos dizem que para percorrer esse caminho do Egito até chegar a Canaã, era uma média de 200 quilômetros. 200 quilômetros, se você colocar aí, a pessoa andar uma média de 35 quilômetros por dia, ela vai fazer esse percurso em uma semana. Mas vamos lá, tinham crianças, mulheres, né, e muito mais. Vamos aumentar então, vamos dobrar. Então, com 2 semanas eram para ele percorrer o deserto. Mas por causa da murmuração do povo, por causa da ignorância, pela falta de fé, eles ficaram 40 anos em quarentena. Eu te pergunto, quanto tempo hoje vai durar a sua quarentena? A sua quarentena pode durar 1 mês, pode durar 2 meses, pode durar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 40 anos. Só depende de você. Claro, coronavírus, temos que fazer a nossa parte? Temos que fazer sim a nossa parte. Mas depende de mim, né? Aqui nós vemos, não lembro onde está aqui agora o versículo, que o Senhor deu uma ordem para que os líderes dos seus lares pegassem a porção certa para aquele dia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu sempre falo nisso, que a bênção e a maldição, ela entra pela vida do sacerdote. Maridão, entra por você. Você é o sacerdote do seu lar. E se você ainda não é o sacerdote do seu lar, você precisa se posicionar para ser o sacerdote do seu lar. Como eu disse, as bênçãos e as maldições entram pela sua vida. E aqui, o Senhor deu uma ordem. E alguns não cumpriram. O Senhor falou, cada um pegue a porção, pegue um homer. Versículo 16. E eis que o Senhor vos ordena que cada chefe de família colha dele quanto basta para comer. Um homer ou um jarro para cada pessoa que habita em sua casa. Imagina, vamos pegar um jarro hoje e encher de pão, né, para te ter uma noção. 2 litros, uma jarra de 2 litros, uma jarra de suco, uma jarra de barro, não sei. Você teria pão para comer durante um dia. E todo dia o Senhor estava enviando a sua provisão. Mas alguns foram desobedientes. Muitos murmuravam contra a presença de Deus. Imagina você ver todo dia o Senhor enviar um maná para você. Pão fresquinho. E eu estava, quando lendo essa mensagem, falei, Senhor, qual é o sabor que devia ter esse maná? Imagina o sabor desses pães. Que delícia que devia ser. E o Senhor enviando. E se a gente continuar lendo, quando de manhã, quando estava muito sol no deserto, o Senhor enviava uma nuvem para proteger, para não queimar o pessoal, para não superaquecer. E à noite, quando era muito frio, o Senhor enviava colunas de fogo para aquele lugar, para abençoar. E o povo murmurando, e o povo deixando de buscar Deus. Qual é a diferença do povo
que murmurava e o povo de hoje? Muitos ouvem a palavra, mas não vivem. Muitos estão dentro da igreja, mas estão mortos, congelados. Então, igreja, está na hora de despertarmos como um povo que realmente serve o Senhor. Está na hora de nós despertarmos. Aproveite esse tempo com qualidade que você está em casa. Faça o que você ainda, coisas que você não fez, não fazia, de brincar com seus filhos, curtir a sua esposa, de estudar a palavra do Senhor, de orar mais, de buscar mais. Fale com seu pai, se expresse a ele. Quanto tempo você não se expressa mais ao seu pai? Quanto tempo você não tem mais intimidade? Hoje a pastora Fabiana postou algo interessante no grupo Céus na Terra, né? Que Satanás apareceu ao Senhor e perguntou assim: eu acabei com as igrejas. E do outro lado o Senhor falou assim: você não acabou com as igrejas, eu abri uma igreja em cada lar. Precisamos entender isso, que nós somos a igreja, que eu e você estamos aqui para fazer a diferença, para proclamar um reino, para podermos falar do Evangelho, para adorar. Nós somos templo do Espírito Santo. Como você está cuidando do seu templo? Como você está zelando por ele? Como você está limpando, cuidando? Então, essa palavra diz assim no versículo 28: E então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer os meus mandamentos? O Senhor pergunta hoje: até quando vocês vão deixar de obedecer os meus mandamentos? Precisamos despertar, como eu disse. Essa quarentena que nós estamos lendo aqui em Êxodo durou 40 anos, como eu disse. Mas, às vezes, você pode falar para mim: poxa, pastor, mas eu já estou passando uma luta, uma dificuldade, um problema, né, que já está durando 5 anos, 10 anos. A mulher do fluxo de sangue durou 12 anos lutando, né, tinha dinheiro, tinha tudo, e infelizmente, né, sem Jesus ela viu que ela não era nada. Ela viu que ela era dependente de Jesus. E enquanto ela não reconheceu isso, a vida dela não mudou. Hoje eu e você não somos diferentes. Hoje é fácil comprar um carro, hoje é fácil, né, você adquirir bens, status, comprar aquilo que você quer, um bom celular, uma boa TV, um computador. Mas a presença do Senhor você não compra. A presença do Senhor é negociável. Então precisamos, né, despertar. E como eu falei nesse versículo 28, até quando vão deixar de obedecer os meus princípios? O Senhor nos pergunta essa noite. E no versículo 31 diz assim: e a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E os filhos de Israel, no versículo 35, diz assim: os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, e comeram o maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Olha que lindo! O Senhor, mesmo as pessoas murmurando, o Senhor cuidou daquele povo durante 40 anos. Eu não sei a sua idade, mas o Senhor também cuida de mim e cuida de você. Então está na hora, como eu disse, de nós despertarmos. Muitos pararem de murmurar, pararem de servir a outros deuses, pararem de fofocar, parar com a preguiça. Não sei o que você precisa parar,
Eu não sei o que te segura no deserto, mas eu sei que se você renunciar a isso essa noite, né, a sua quarentena pode ser diferente. Os seus dias podem ser diferentes. A sua família pode ser diferente. Só depende de você. Então, como eu falei, esse pessoal, uma trajetória, vamos lá dizer, de 2 semanas, 15 dias, durou 40 anos. A mãozinha passando. Durou 40 anos, né? E por causa da murmuração, por causa do pecado do povo. E a única coisa que nos impede de estarmos na presença do nosso Pai é o pecado. A única coisa que impede eu e você de nos aproximar, de nos relacionar com o nosso Pai é o pecado. Então que essa noite você venha renunciar tudo aquilo que te impede e te afasta da presença do seu Pai. Como é bom estarmos na presença do nosso Pai. Como é bom podermos nos relacionar. Como é bom de poder estar adorando, orando, aprendendo da palavra do Senhor. Mas para isso precisamos, né, nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar de tudo aquilo que nos tira da presença do nosso Pai. Então, eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, né? Como está a sua quarentena? O que você está fazendo para que a sua quarentena seja diferente? Com a sua família, com o seu Senhor. Busque. Olha, ontem e hoje, como está lindo o céu, o final da tarde. Vocês têm notado isso? Que lindo! Parece molduras moldadas pela mão de Deus. Parece não, são molduras moldadas pela mão do Senhor. Quadros pintados naturais, céu roxo, laranja, amarelo, né? E alguma coisa o Senhor quer nos falar. E precisamos estar antenados para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, guarde essa palavra, reflita nessa palavra. E se você tem alguma coisa que você precisa pôr para fora, fale com o seu Pai. Abra o seu coração para que realmente você possa sentir o toque dele, para que você possa ouvir a voz dele, para que você se sinta novamente a presença dele, Yeshua HaMashiach. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado por mais essa palavra. Obrigado por nos mostrar que ainda nós temos chance. Da mesma forma que o Senhor amou aquele povo e lutou por eles 40 anos no deserto, o Senhor não desiste de cada um de nós. Nós que muitas vezes desistimos do Senhor, mas que nessa noite possamos renunciar tudo aquilo que nos tira da Tua presença, que possamos renunciar, Papai, a nossa carne, que possamos renunciar ao nosso eu, que possamos renunciar o desânimo, que possamos renunciar, Papai, tudo que nos tira da Tua presença. Paizinho, toca agora em todos aqueles que estão assistindo essa palavra, e o Espírito Santo, naquilo que eu não consegui alcançar, que o Senhor alcance, toque, mude, transforme, convença cada um do seu pecado. Obrigado por mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade de compartilharmos do Teu reino. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor cuidou, até aqui o Senhor nos amou. E obrigado, Senhor, porque mais um dia de livramento. Quantas pessoas estão morrendo pelo coronavírus, pela dengue, mas o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo a cada manhã, a cada dia, a cada pôr do sol. Obrigado, Papai, por mais um dia de bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.
Vira um pouquinho. Vira do lado. Amém? Que você possa aí, né, meditar nessa palavra. Amém? Que não venhamos murmurar, que não venhamos reclamar, né? Que venhamos ser prudentes, né? Eu acho assim que as pessoas estão um pouco meio que relaxando já, né? Verdade. Em questão à quarentena, mas nós estamos ainda aí em quarentena, vamos dizer assim, né? A gente não devemos sair, não devemos, né? Vamos cumprir, vamos ser obedientes, amém? A obediência, ela gera bênção nas nossas vidas. Então vamos ser obedientes. Só saia se realmente você precisar, né? Só saia se for caso de emergência. Se não, né? Fique em casa, né? Se precisar ir ao mercado, vá né? E o outro fique, ou no meu caso eu não sei dirigir, então o meu esposo tem que ir, mas ele não entra no mercado, ele fica dentro do carro, só eu vou, entendeu? Vamos ser obedientes, amém? Vamos ser obedientes às nossas autoridades, amém? Vamos ser, né, obedientes aí, para que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor, amém? E domingo eu espero vocês, né, às 19h30, lá na nossa igreja, somente eu e o pastor. E a Cauane. Amém? E a Cauane, tá? Mas às 19h nós estaremos lá na nossa igreja transmitindo o nosso culto online aí para vocês, amém? E como eu sempre falo, eu espero que isso passe para que nós venhamos estar juntos, amém? Para que nós venhamos nos abraçar, venhamos nos confraternizar uns com os outros, amém? Então, tenham uma boa noite, que o Espírito Santo, né, estejam com vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Um grande beijo da pastora, do pastor, amém? E nós amamos vocês, viu? Mesmo longe, nós amamos vocês. E queremos saber como vocês estão, né? Sempre mando mensagem, sempre aí pergunto. Então, não deixe de falar conosco, não deixe de mandar mensagem no grupo, amém? Então, um grande abraço e até domingo às 19h30, tá bom? Um beijo, meus amores, Deus abençoe.